Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal, dando sequência ao nosso tema crimes contra a honra. Nós já falamos do delito de calúnia, dissemos a grosso modo, quer dizer, recordemos a grosso modo, né, porque falamos em toda a minúcia. O crime de calúnia é aquele delito onde se atribui falsamente à terceira pessoa o cometimento de um delito, não é? O cometimento você atribui à terceira pessoa, é uma conduta constitutiva de crime, prevista como crime, correto? Atribuição falsa. Hoje nós vamos falar dos outros dois delitos, são apenas três, os crimes contra a honra. Hoje nós vamos falar de difamação e de injúria, beleza? Vou projetar aqui para vocês o slide. Fiquem aí à vontade para qualquer questionamento. Abram o áudio, por favor. Acho que não é esse, não. Não é este aqui. Visualizam o slide aí. Calúnia. Difamação. Vamos lá, gente. Vamos lá. Difamação. Esse é o nome legal do crime. Difamação. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Mais uma vez, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Gente, olha só. No crime de calúnia, que foi o último delito que nós vimos, nele, você atribui a alguém um fato, você atribui falsamente a alguém um fato que é previsto como crime. É óbvio, é lógico que o cometimento de crime pesa contra a reputação da pessoa, não é isso? Delito de qualquer natureza, pesa contra a reputação da pessoa. Pois bem, no delito de difamação, no delito de calúnia, nós vimos que é atribuir falsamente a alguém, ou seja, a conduta que eu estou atribuindo à pessoa é uma mentira. Ela não cometeu o delito, beleza? Aqui na difamação, olha só, também o propósito é atingir a, entre aspas, fama da pessoa, né, difamar alguém, atacar-lhe a sua honra objetiva, aqui também se ataca a honra objetiva, difamar alguém, atacar a sua fama, o seu bom, a sua respeitabilidade perante terceiros, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Vejam vocês, aqui também nós temos a atribuição de um fato. Aqui também nós temos a atribuição de um fato à pessoa. Agora, vejam que não precisa que este fato seja mentira. Não precisa que este fato seja mentira. Quando nós falamos de calúnia, é atribuir falsamente conduta prevista como crime. Aqui não precisa. O fato pode ser verdade ou mentira. Independentemente do fato ser verdade ou mentira, você imputar fato ofensivo à reputação de uma pessoa, independentemente se esse fato é verdade ou mentira, você vai estar incidindo no delito, desde que esse fato não seja constitutivo de crime. Por exemplo, suponhamos que nós temos uma pessoa
que deva a muitas outras. Ele tem várias dívidas e ele não paga as suas dívidas. Aí eu viro e falo assim, olha, João deve, Antônio, Carlos e José deve R$ 1.000 cada um, ele não paga as suas dívidas, ele promete que vai fazer o pagamento, ele já está devendo há mais de 2 anos, o pessoal está passando por necessidade em função disso, eles precisam desse dinheiro, os credores, isso é um fato ofensivo à reputação? É lógico, né? Estou falando que a pessoa é uma pagadora. É mentira? Independe se é mentira ou se é verdade. A mera circunstância de eu estar propagando esta informação já faz com que eu incida no crime de difamação. Pouco importa se a informação é verdade ou mentira. Se a pessoa é uma má pagadora, qual é o caminho natural? O caminho natural é você entrar com uma ação judicial de cobrança. Além disso, o patrimônio ele é um bem disponível. Pode ser que os credores tranquilamente não queiram cobrar o valor, correto? Não tem por que eu estar ofendendo a reputação de uma pessoa diante de um bem jurídico disponível, diante da circunstância de que o próprio credor poderia tomar providências, diante da circunstância de que há um caminho legal para isso. Qual é o caminho legal? O caminho legal é uma cobrança via judicial, numa ação de natureza civil, correto? Professor, Pois não. nesse caso, mesmo a vítima, ela não pode falar a respeito? Porque, assim, aqui na minha cidade teve um caso em que um diretor que saiu, assim, a um monte de vítimas falaram que, tipo, tinha um diretor de escola e ele dava em cima delas, tudo mais, e ele é casado. Aí, tipo assim, esse fato explodiu aqui na cidade pequena, todo mundo sabe disso, isso afetou muito a reputação dele. Então, mesmo a pessoa sendo vítima, ela não pode sair contando o que aconteceu para os outros? Ela sendo vítima de uma conduta dessa natureza, é difícil a gente pensar na atribuição de crime de difamação nessa circunstância, sendo essa informação dada pela própria vítima. Agora, nós temos que saber de que forma que isso é propagado, não é? Nós temos que saber de que forma essa propagação ela é feita. Porque, na verdade, ela pode simplesmente falar ao respeito, como também ela pode jogar isso em rede social, ela pode botar isso no carro de som. É difícil nós vislumbrarmos, ainda mais a depender do bem jurídico protegido, vamos dizer, ainda mais a depender do bem jurídico protegido, quero dizer, do que foi atacado com a conduta que está sendo propagada. Quer ver? Deixa eu ver se eu explico melhor. No caso aí, no exemplo que você deu, a pessoa estava dando de cima a um diretor de escola, é isso? Sim, tipo, ele dava em cima de um monte de mulheres e tudo mais. Isso. Na verdade, o que acontece? Porque a difamação, e aí a gente tem que saber o seguinte, difamar é atacar a honra de alguém, correto? Se o fato é público e notório, se já é de conhecimento de todos, é difícil você falar em difamação. É difícil você falar em difamação, não é? Porque se o fato já é de conhecimento de todos,
essa propagação, o bem jurídico honra, ele já foi atingido. A gente tem que levar essa situação em consideração. E, além disso, é difícil nós pensarmos, é difícil nós exigirmos. Eu sempre gosto, em situação limite, eu sempre gosto de lembrar o ditado que um professor me dizia. Falava: direito é lógica e bom senso. É difícil você exigir de uma vítima de uma conduta dessa natureza, uma mulher que levou uma cantada nessa circunstância, que está injuriada, é difícil você exigir dela: não comente com ninguém. Não, o direito não pode puni-la pela circunstância de que ela estaria sendo vítima duas vezes, compreende? Ela foi vítima da circunstância e agora, sendo possível ela ser responsabilizada por difamação, em razão dela ter comentado com outras pessoas que ela foi vítima, ela estaria sendo punida duas vezes. Se nós estivermos diante de um fato, e aí se falarmos de terceira pessoa, se nós estivermos diante de um fato que é público e notório, o bem jurídico honra dele já foi ofendido. A reputação dele já foi para o saco. Não tem como a gente falar em difamação na circunstância dessa. Tranquilo? Exceção da verdade. A exceção da verdade, nós vamos voltar nela daqui a pouquinho. Vamos lá, gente. Sujeito ativo e sujeito passivo de difamação podem ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode incidir nesse delito, correto? Qualquer pessoa pode ser autora do crime de difamação, qualquer pessoa pode ser vítima, não se exige nenhuma qualidade especial para isso. O elemento subjetivo é o dolo. O dolo realmente não é simplesmente o dolo, é o dolo de ofender. O propósito é, no caso, atacar a honra, atacar a reputação da pessoa. E saibam, gente, a diferença básica entre difamação e calúnia. Este fato não pode ser um fato previsto como crime. Se for um fato previsto como crime, o crime é de calúnia, correto? Objeto material, e outra circunstância. Assim também como a calúnia, no crime de difamação, o que se atinge é a honra objetiva. É a honra objetiva. É o bom nome, a respeitabilidade que você tem, que a vítima tem perante terceiros. Correto? Objeto material é a pessoa contra a qual é cometido o delito, e o objeto jurídico protegido, todos eles são crimes contra a honra, correto? O objeto jurídico protegido é a honra. O objeto material é a pessoa contra a qual a conduta é cometida. No que diz respeito à classificação do delito, gente, é um crime comum, já que não se exige nenhuma qualidade especial do seu autor, qualquer pessoa pode cometê-lo, então é um delito comum. É um delito formal. Para o seu cometimento, nós não temos nenhuma alteração no mundo natural, como, por exemplo, e aí é bom a gente sempre vislumbrar, no crime de homicídio nós temos uma alteração, aqui nós não temos nenhuma alteração no mundo natural. É um crime de dano. Por que ele é um delito de dano? Porque no que diz respeito ao ataque ao bem jurídico, gente, nós podemos ter delito de duas naturezas. Ou ele é de dano, ou ele é de perigo. No que diz respeito ao ataque ao bem jurídico protegido, ou ele é de dano, ou ele é de perigo. No crime de difamação, ele é de dano. Por quê? Porque para
configuração do delito, se faz necessário que a honra seja atingida, se faz necessário que a reputação seja atacada. Então, ele é um delito de dano, correto? É um delito de forma livre. Esse ataque pode ser por meio da internet, de escritos, de palavras ditas, de gestos, enfim, a conduta de diversas maneiras. É um delito comissivo, não é possível o cometimento de crime de difamação mediante omissão, né? Nós precisamos de um ato positivo. Difamar alguém, imputando-lhe, não tem como fazer essa imputação se não for por meio de uma conduta positiva, mais uma vez, ou mensagem de internet, ou palavras ditas, ou palavras escritas, ou gestos, são todos atos positivos, são todas comissões. É um delito instantâneo, basta a execução, ela pode se estender no tempo? Pode, mas a execução pode se dar em um único ato. Nós podemos ter uma execução em que a pessoa replique essa mensagem, essa conduta difamatória, né? Mas ela pode se dar em um único ato isolado. É um delito unissubjetivo. Basta uma pessoa para cometê-lo. Nós não precisamos necessariamente mais de uma pessoa para o cometimento do delito. Correto? Quando eu falei de instantâneo, quis dizer que basta, falando aí de postagem via internet, basta uma condutinha só, uma única. Beleza? Quanto à consumação, gente, olha só. No delito de difamação, assim também como no delito de calúnia, o que se atinge é a honra objetiva da pessoa, ou seja, o conhecimento, a respeitabilidade, o bom nome que a pessoa goza perante terceiros, correto? Honra objetiva. Então, para a consumação desse delito, se faz necessário que a difamação, que a conduta ofensiva à reputação, Pedro, que ela chegue ao conhecimento de pelo menos uma terceira pessoa. Que ela chegue ao conhecimento de pelo menos uma terceira pessoa. Se não chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa, nós não teremos a honra objetiva atingida. Se chegar ao conhecimento apenas da vítima da difamação, nós não vamos ter delito de difamação, nós vamos ter delito de injúria. Porque nós vamos ver que na injúria, ele é o único dos 3 delitos contra a honra, em que a honra atingida é a honra subjetiva. É o amor próprio, é a respeitabilidade que eu entendo ser possuidor. Então, para a consumação do delito de difamação, assim também como para a consumação do delito de calúnia, se faz necessário que o ataque à reputação chegue a conhecimento de pelo menos uma terceira pessoa. Alguém ia fazer um questionamento aí? Não, é só para te informar, o slide ele não está passando aqui. Ah, não, gente? Não, ele está parado aqui no primeiro até agora, na verdade. Ele está até sendo reproduzido, só que ele não está passando. Ele está passando aí agora, não? Parece que não, continua aqui, travado em crimes contra a honra, lá no primeiro slide. Vamos lá. Deixa eu voltar.
Deixa eu voltar. Deixa eu interromper aqui. Eu vou voltar a apresentar novamente. Deixa eu fechar esse aqui. Visualizam calúnia aí agora? Sim, agora tá passando, tá reproduzindo aqui certinho. Tá passando aí? Agora tá passando. Ótimo. Ok, obrigado, Pedro. Nada. Agora vejam, gente. E aí, para fecharmos o delito de difamação. Para fecharmos o delito de difamação. Voltemos lá no artigo. Calúnia. Difamação. Parágrafo único da difamação. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Mais uma vez, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Olha só, gente. Vamos relembrar a exceção da verdade. Exceção da verdade. O que é exceção da verdade? Exceção da verdade é uma forma de defesa indireta, onde, dentro do processo, dentro do mesmo processo em que a pessoa está sendo responsabilizada por crime contra a honra, dentro deste mesmo processo, ele, o réu, em sua defesa, ele se vale da exceção da verdade, que consiste em demonstrar que o fato por ele dito, que as afirmações feitas por ele, de fato são verdade. Por isso que se fala em exceção da verdade. Vocês viram que no crime de calúnia, em especial no crime de calúnia de ação penal pública, a exceção da verdade é admitida. Por que ela é admitida? Porque há um interesse do Estado na responsabilização penal. Se eu viro e falo, olha, João matou José, o Estado quer que João seja responsabilizado. Ele cometeu um crime de ação penal pública, ele atingiu o maior bem jurídico. Se João me processar por crime de calúnia, eu vou poder, dentro do processo em que estou sendo responsabilizado por calúnia, eu vou poder fazer prova de que, sim, de fato, João matou José. Correto? Por que é considerada uma defesa indireta? É considerada defesa indireta porque, via de regra, você se defende ou da materialidade ou da autoria. Ou você vira e fala, eu não cometi o delito que me está sendo atribuído, ou você vira e fala, não tem provas da ocorrência desse delito, ou você vira e fala, eu agi mediante uma excludente de ilicitude, eu agi por legítima defesa. Essas são as formas diretas de defesa. Disse que a exceção da verdade é uma forma indireta, por que ela é uma forma indireta? Porque eu estou assumindo que eu cometi a conduta, eu estou assumindo que de fato houve a conduta de atribuir um fato, houve de fato a conduta de atribuir um fato ofensivo à honra da pessoa, então eu estou admitindo materialidade. 2, eu estou admitindo autoria, de fato foi eu quem tive a conduta de atribuir um fato ofensivo à honra da pessoa.
Só que vou me valer de uma defesa indireta. Qual defesa indireta? Este fato que eu disse é verdade. E vou mostrar que dentro do processo em que estou sendo responsabilizado por crime contra a honra, eu vou demonstrar que é verdade. Correto? Isso é exceção da verdade. É cabível de calúnia? É cabível de calúnia, em especial quando estamos falando de crimes de ação penal pública, porque o Estado tem interesse na responsabilização por crime de ação penal pública. Beleza? E no que diz respeito à difamação? Olha só, eu disse para vocês que para a configuração do crime de difamação, pouco importa se o fato é verdade ou mentira, correto? Pouco importa se o fato é verdade ou mentira. Existem os meios legais para a responsabilização. Se eu cometi um fato ofensivo a uma pessoa, se eu devo a uma pessoa, por exemplo, qual é o caminho natural? Ela me cobrar judicialmente. Se eu pratiquei um fato não constitutivo de crime, porém ofensivo a uma pessoa, qual é o caminho natural? Ela me pediu uma indenização por danos morais. Não o caminho natural não é atacar a minha honra. Beleza? Como para a configuração do crime de difamação, pouco importa se o fato é verdade ou mentira, como para a configuração pouco importa se é verdade ou mentira, então a circunstância, eu não vou poder me valer, eu que estou sendo acusado de difamação, eu não vou poder me valer da exceção da verdade. Eu não vou poder virar e falar, olha, vocês estão me acusando de falar que João deve para Antônio, Carlos e José, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou juntar aqui dentro do processo em que estou sendo responsabilizado por difamação, eu vou juntar aqui, eu tenho cópia de todas as notas promissórias, ou eu tenho cópia de todos os cheques predatados que não foram compensados por não ter saldo. Eu vou trazer e juntar aqui. Posso? Não, não posso. Por que eu não posso? Porque não cabe exceção da verdade no crime de difamação. Só cabe exceção da verdade no crime de difamação em uma circunstância. Qual é essa uma circunstância? É quando o fato ofensivo à reputação, ele é atribuído a servidor público, a funcionário público, e essa ofensa, ela é relativa ao exercício das suas funções. Neste caso, cabe exceção da verdade. E por que cabe exceção da verdade? Cabe exceção da verdade porque o Estado e a população desejam e têm direito à boa prestação do serviço público, à correta prestação do serviço público. Se eu propago, se viram lá se saem aí pela rua e falam, olha, o Pedro, ele é enrolado demais da conta, ele trabalha muito mal, os inquéritos dele não andam de jeito nenhum. E eu processo essa pessoa por crime de difamação, ele pode virar e falar assim, você quer ver quer ver como é que eu vou demonstrar? Eu vou entrar no PJE e vamos fazer uma estatística do quanto os outros colegas dele trabalham. Os colegas dele relatam 100 inquéritos por ano e ele relata 20. Ele é muito enrolado. Vou aqui pegar, vou entrar lá no PJE, demonstrar na estatística. Estatisticamente, para vocês, eu vou me valer da exceção da verdade, demonstrar dentro deste processo em que o Pedro está me responsabilizando por difamação, eu vou demonstrar que ele, de fato, trabalha muito mal, de que, de fato, ele é enrolado. Beleza? Somente nessa circunstância, em nenhuma outra circunstância, cabe exceção da verdade quando o crime é de difamação. Beleza?
Algum questionamento aí a respeito de difamação, gente? Professor, difamação como não é crime, ela é somente ação privada? Assim, é só quando a pessoa procura? Não, difamação é crime. Ele é de ação penal privada, mas é crime aí. Ele não é de ação penal pública. Nós vamos ver a respeito, mas ele é crime. Nós vamos ver no fechamento da nossa próxima aula, em que a gente for falar sobre as disposições comuns para os crimes em geral, nós vamos ver que, neste caso, ela é de ação penal privada, porém é da mesma forma. Não, eu estava falando assim, no sentido do fato atribuído. A pessoa ela não faz um fato que é crime, mas um fato que não seja crime. Mas eu entendi também. Entendeu? Mas na calúnia, da mesma forma. Na calúnia, da mesma forma. Mesmo que o fato que eu atribua seja crime, a vítima, a calúnia é um crime de ação penal privada. Eu só sou responsabilizado pela calúnia se a vítima propuser a ação penal privada. O Ministério Público não propõe ação, não. Como a honra diz respeito muito mais, é um bem jurídico personalíssimo, né? A honra é um bem jurídico personalíssimo, compete a mim. Além de que, a gente, quando você fala em crime contra a honra, processo necessariamente é um ato público, você tem que ficar revirando fatos acontecidos. De repente, é muito mais constrangedor você ir para um processo, para uma ação de calúnia, processar alguém por crime contra a honra, do que deixar isso ficar quieto. Por isso que fica na mão da pessoa. Vamos para a injúria, gente. Vamos para a injúria. Tum, tum, tum. Vamos lá. Espera aí só um pouquinho, deixa eu acertar o slide aqui. Ah, meu filho. Volti. Vamos lá. Aqui.
Crime de injúria. Vamos lá, gente. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O juiz, parágrafo 1º, o juiz pode, antes disso, vamos lá, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Olha só, gente, a injúria, ele é o único dos delitos dos delitos contra a honra, em que a honra atingida é a honra subjetiva. É a honra subjetiva. Ou seja, a respeitabilidade que eu tenho, a ideia de boa reputação que eu tenho sobre mim, o amor próprio, o bom conceito que eu entendo gozar perante as outras pessoas, correto? Vejam vocês que na injúria, nós não temos necessariamente a atribuição de um fato. Nós não temos necessariamente a atribuição de um fato. Vocês viram que no crime de calúnia nós temos a atribuição de um fato constitutivo de crime, a falsa atribuição de um fato constitutivo de crime. Na calúnia, na difamação, nós temos a atribuição de um fato, independentemente se verdadeiro ou falso, ofensivo à reputação da pessoa. Aqui não. Aqui nós temos simplesmente a ofensa a alguém, a ofensa à sua honra subjetiva. Aqui nós podemos imaginar os meros xingamentos. Você não precisa necessariamente estar atribuindo à pessoa um fato de qualquer natureza. Basta que seja ofendida a sua honra subjetiva. Basta que seja ofendida a sua dignidade, o seu decoro, com xingamentos, com ofensas dessa natureza. Como se trata de honra subjetiva, gente, como nós não temos a propagação para terceiras pessoas, essa ofensa, ela fica restrita à pessoa, a conduta fica restrita ao conhecimento da pessoa. Neste caso, esse delito é o que nós temos a menor das penas. Depois vocês deem uma olhadinha. Em razão da maior ou menor ofensa ao bem jurídico honra, esses crimes têm as penas graduadas. Quando eu atribuo falsamente a alguém o cometimento de um crime, portanto, quando eu cometo um crime de calúnia, eu atinjo a honra na sua gravidade maior, em função disso, a pena que me é aplicada é maior. Quando eu atinjo a honra objetiva de alguém, atribuindo a ela um fato que atinja-lhe a reputação perante terceiros, a reprovabilidade desta conduta ela é intermediária. Daí porque a pena é menor do que a de calúnia, porque não é fato constitutivo de crime, mas é maior do que a de injúria. Por que é maior do que a de injúria? Porque na injúria, como eu disse para vocês, eu não necessariamente estou atribuindo qualquer fato à pessoa, ou ainda que eu atribua. O fato o bem jurídico honra, ele vai ser menos atingido. Por que ele vai ser menos atingido? Porque essa ofensa não vai chegar a conhecimento de terceiros. Correto? Nós não vamos ter a propagação desta ofensa à honra da pessoa. Se tivermos essa propagação, nós saímos da injúria e voltamos para a difamação. Beleza? Daqui a pouco a gente volta no parágrafo 1º. Vamos lá. Sujeitos ativo e passivo do delito, gente. Aqui convém a gente fazer 3 observações.
Ele é um delito comum, como vamos ver. Sendo um delito comum, não se exige nenhuma qualidade especial, nem do autor, nem da vítima. Qualquer pessoa pode cometer, desde que não sejam exceções aqui que eu vou indicar. Nós também não precisamos de qualidade especial de quem quer que seja para ser vítima do delito. Nós não precisamos de qualidade especial da pessoa para ser autora do crime de injúria, nós não precisamos de qualidade especial da pessoa para ser vítima do crime de injúria. Temos algumas situações que devem ser observadas. Se, no que diz respeito ao autor, se o autor estiver embriagado, e aí nós não vamos entender, não é uma embriaguez parcial, é uma embriaguez total. Se nós estivermos diante de um agente, de um autor totalmente embriagado, essa ofensa feita à vítima, ela não constitui crime de injúria. Por quê? Porque uma pessoa totalmente embriagada, ela não está aí nas suas plenitude das suas faculdades mentais, né? O que nós temos? E aí você varia. Bom, peraí. Então, quer dizer que se eu for vítima de injúria por uma pessoa que está totalmente embriagada, essa pessoa vai ficar sem responsabilização? Não. Ela fica sem responsabilização no âmbito penal. Nada impede que eu mova contra ela uma ação de indenização por danos morais. Considerada a baixa pena do crime de injúria, detenção de 1 a 6 meses, é óbvio que vai ser aplicada a ela uma pena alternativa. Então, a responsabilização civil, por meio de uma indenização por danos morais, ela é muito mais efetiva, ela exerce o poder de responsabilização muito maior do que ela exerce a reprovação da conduta, é isso que quero dizer, de uma forma muito mais contundente do que a responsabilização penal. Beleza? Lógico, gente, que se a embriaguez for pré-ordenada, vocês viram isso quando estudaram lá na parte geral, se a embriaguez for pré-ordenada, ou seja, se a pessoa se embriagou ou se drogou com o propósito específico de proferir as injúrias, de fazer a ofensa, aí é óbvio que ela vai responder por crime de injúria. E quando o ofendido está embriagado? Quando a vítima está embriagada ou quando a vítima é deficiente? Depende. O bem jurídico atingido aqui é a honra subjetiva. Meu amor próprio. Não posso falar que está durante a aula. Se a pessoa estiver absolutamente bêbada, ela não sabe de nada. Não é isso? Vocês lembram lá do... Tem gente que acha que é desculpa, né? Que negócio de... a pessoa está com... Cadê, gente? A pessoa está com coma alcoólico, a pessoa tomou destilado, aí teve coma alcoólico, não lembra de nada do que fez, nem do que fizeram com ela. Tem gente que usa isso para desculpa, né? Mas, enfim, se a pessoa estiver totalmente embriagado a ponto de não compreender, não tem como ela ser vítima de crime de injúria. Não é? Porque para ser crime de vítima de injúria, a honra subjetiva tem que ser atingida. Se eu não estou compreendendo... Vocês estão me ouvindo aí direitinho, gente? É porque a internet havia caído.
Ótimo. Se eu não estou compreendendo aquilo que estou fazendo, aquilo que estão me fazendo, não tem como eu ser vítima de injúria. Porque não tem como a minha honra subjetiva ser atingida, o meu amor próprio ser atingido. Deficiente. Se a deficiência comprometer a sua capacidade de entendimento, da mesmíssima forma, se estivermos falando de um deficiente físico, tendo ele capacidade de entender as coisas, é óbvio que ele pode ser vítima de crime de injúria. Agora, se estivermos falando de um deficiente mental, que não entenda, que não tenha capacidade de entendimento, de discernimento, ofensas feitas a ele, que atinjam simplesmente a sua honra subjetiva, por isso que eu me ative a fazer essas observações aqui no crime de injúria, que atinjam simplesmente a sua honra subjetiva, também não constitui crime porque ele não tem discernimento para entender que a sua honra foi atingida. Se as ofensas contra aquele que se encontra embriagado ou contra o deficiente mental, se elas ultrapassarem a pessoa das vítimas, aí não. Aí nós poderemos ter o crime de difamação. Mas se eles se restringirem àquele que se encontra totalmente embriagado ou aquele que possui alguma deficiência mental, neste caso nós não temos delito. E se os ofendidos forem inimputáveis ou forem mortos, forem pessoas já falecidas? Inimputáveis, nós vamos ter que saber, se for um menor, nós vamos ter que saber se ele tem capacidade de entendimento ou não. Nós podemos estar falando de uma criança de 10 anos que se ofenda, de uma criança de 8 anos que se ofenda. Ela pode ser vítima de crime de injúria? Pode. Mas se a gente estiver falando de um recém-nascido, de uma criança de 2 anos de idade, você pode cometer difamação contra ela. Injúria, não, porque ela não tem capacidade de entendimento. E mortos da mesmíssima forma. Vocês lembram lá que o crime de calúnia, quando a gente estudou calúnia, pode ser cometido calúnia contra os mortos. Injúria, não. Por que injúria, não? Porque quem morreu não tem capacidade de discernimento, pelo menos aqui não, neste plano, né? Ele não se ofende. Elemento subjetivo, gente. Elemento subjetivo é o dolo. Não existe esse delito a título de culpa. Não existe o cometimento do crime de injúria a título de culpa. Somente a título de dolo, e não só um dolo, é o dolo específico, é o propósito de ofender a pessoa. É o propósito de ofender a pessoa. Correto? Em razão disso, se a injúria, se ela for proferida no calor de uma discussão, se a injúria for proferida no calor de uma discussão, nós não vamos ter presente o crime de injúria. Se essa ofensa for no calor da discussão, esse elemento subjetivo de difamação, o elemento subjetivo de dolo, de ofensa, se estivermos falando de uma alteração de ânimos, ele pode não estar presente. Em função disso, entende-se que se a discussão, se a ofensa se der no calor da discussão, nós não vamos ter presentes, o dolo não vai estar presente. Correto? Objeto material é a pessoa sobre a qual a conduta é dirigida, o crime contra a qual o crime é cometido. Objeto jurídico é a honra, aqui no caso a honra subjetiva. É o amor próprio. Beleza? Como dissemos que não se exige nenhuma qualidade especial do autor ou da vítima, é um crime comum, pode ser cometido por qualquer um e contra qualquer um.
exceto aquelas situações em que apontei, mas não se exige nenhuma qualidade especial para ser autor ou vítima. É um delito formal, nós não temos nenhuma alteração no mundo natural para que o delito ocorra. É um delito de forma livre. De forma livre, essa ofensa pode se dar por meio de palavras, de gestos, de escritos, não é mesmo? Pela internet, das mais diversas maneiras. É um delito comissivo, se nós formos lá na conduta, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, não há como pensar em cometimento desse crime de forma omissiva, como uma não ação. É um delito instantâneo, basta uma conduta isolada, a sua execução não se estende no tempo. É um delito de dano, nós temos um efetivo dano ao bem jurídico protegido. O bem jurídico protegido é a honra, ele não é simplesmente colocado em perigo, ele é efetivamente ofendido, a honra subjetiva. É um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. Pode ser cometido em concurso? Concurso de pessoas? É óbvio que pode. Nós podemos ter autor e coautor, nós podemos ter autor e partícipe, mas ele basta uma pessoa para o seu cometimento. Ele pode ser cometido por apenas uma. Quanto à sua consumação, gente, olha só. Aqui nós temos ofensa à honra subjetiva, não é isso? Nós temos ofensa à honra subjetiva. É o meu amor próprio, é a respeitabilidade, o bom nome que eu entendo ser possuidor. Beleza? Para a consumação deste delito, basta que eu saiba da ofensa. Se terceiras pessoas vierem a saber desta ofensa, aí nós não vamos ter mais injúria. Ou nós vamos ter calúnia, ou nós vamos ter calúnia não, perdão. Nós vamos ter, se terceiras pessoas ficarem sabendo, nós vamos ter difamação. Ou podemos ter sim calúnia também, se o fato for constitutivo de crime, se for um fato constitutivo de crime. Se o conhecimento ficar restrito à minha pessoa, aí nós vamos ter injúria. Se ofender a honra objetiva perante terceiros, aí nós vamos ter calúnia ou difamação. Vai depender se a conduta atribuída a mim é constitutiva de crime ou não. Beleza? Ô, professor. Pois não. Seria calúnia e difamação mesmo afetando a honra subjetiva? Não, porque para se falar em ofensa à honra subjetiva, quando eu digo que ofende a honra subjetiva, é porque não chegou ao conhecimento de terceiras pessoas. Se chegou ao conhecimento de terceiras pessoas, aí nós já temos ofensa à honra objetiva. Se a ofensa se restringiu ao meu conhecimento, ao conhecimento da minha pessoa que estou sendo ofendido, aí a única honra atingida foi a honra subjetiva. Neste fato, nessa circunstância, o crime cometido foi de injúria. Entendi, obrigada. Nada. Gente, nós temos duas circunstâncias em que é previsto o perdão judicial para este crime. Quais são essas circunstâncias? Vamos lá. Olha lá. O juiz pode deixar de aplicar a pena. E quando se diz que o juiz pode deixar de aplicar, duas observações importantes. Primeiro, o juiz entendeu que o crime estava presente, porque ele só aplica a pena se o crime estiver presente. Correto?
ele só aplica a pena se o crime estiver presente. Ele vai, por isso que se fala em perdão judicial. Porém, nós não podemos esquecer que em todas as previsões legais em que tivermos aí ao longo do Código Penal, ou legislação extravagante, que tivermos uma situação de perdão judicial, sempre vai vir assim, ó. O juiz pode deixar de aplicar a pena, pode deixar. Apesar de constar pode deixar, se estiver presente quaisquer das circunstâncias, se estiverem presentes quaisquer das circunstâncias que fundamentem o perdão judicial, o juiz tem a obrigação de dar o perdão judicial. Não é uma faculdade do juiz, é uma obrigação. Se estiver presente quaisquer das circunstâncias que fundamentem o perdão judicial, por mais que conste da descrição legal aqui, o juiz pode deixar, não é uma faculdade. É um direito do réu, é um direito daquele que está sendo acusado de injúria, é um direito dele ser beneficiado com perdão judicial, se tiver ocorrido a circunstância prevista no inciso 1 ou no inciso 2 do parágrafo 1º. Quais são essas circunstâncias? Inciso 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, vocês imaginem aquele cara, aquela pessoa que fica ali, ó, no pé do ouvido, vai enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. A pessoa encheu tanto o saco do outro, que o outro perdeu a cabeça e o ofendeu, injuriou aquele que estava enchendo o seu saco e ofendeu a sua dignidade, o seu decoro. Xingou a pessoa todinha, perdeu a cabeça. Neste caso, como a vítima de injúria, ela provocou diretamente, por meio do seu comportamento, de maneira reprovável, neste caso, o juiz não aplica a pena ao autor da injúria. Inciso 2. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Se o autor da injúria xingou a vítima, ofendeu a vítima todinha, por meio de xingamentos, e se a vítima, na sequência, no calor dessa discussão, se ela retrucou, o juiz, da mesma forma, ele pode deixar de aplicar a pena. Se houve esse retrucar imediato, em resposta à vítima, em resposta aos xingamentos recebidos por ela, em resposta às ofensas feitas contra ela pelo autor, ela também ofendeu o autor. Nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Seria uma legítima defesa da honra, né? O juiz pode deixar de aplicar a pena. O que mais nós temos? Assim, formas qualificadas de cometimento do crime. As formas qualificadas estão no parágrafo 2º. Segunda? Não. Nós temos, tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º, nós temos formas qualificadas de cometimento de crime de injúria. Vamos lá. Hoje a gente já passou das 11, mas nós vamos encerrar a injúria, viu? Comecei muito tarde. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Olha lá, gente, se a ofensa, se ela se deu por meio de violência ou vias de fato, o que é a violência? Violência é o cometimento mesmo da ofensa à integridade corporal da pessoa, né? Quando nós estamos falando em violência, nós vamos estar aí diante da
do crime de lesão corporal leve, grave ou gravíssimo. Se essa injúria foi mediante violência ou mediante vias de fato, vias de fato é uma contravenção em que nós temos ofensa à integridade física da pessoa, porém, não causa lesão de qualquer natureza. Né? A pessoa ela não sofre nenhuma lesão, porém ela teve ofendido a sua integridade. Um caso típico de injúria por meio de vias de fato, né? Um tapa no rosto. Se a pessoa, além dos xingamentos, ela levou um tapa no rosto, ou juntamente com os xingamentos, ou ainda que de forma isolada, se ela levou um tapa no rosto, seria via de fato. É uma forma qualificada de crime contra a honra. E aí, vejam só, na pena fala, além da pena correspondente à violência. E aí aqui vocês têm que entender, se a conduta foi simplesmente vias de fato, sem nenhum propósito de ofensa, a pessoa vai responder só pela contravenção de vias de fato. Beleza? A pessoa deu um couro na outra, vai responder só por vias de fato. Se as vias de fato, se a ofensa à integridade corporal, se ela se deu com o propósito de ofender a dignidade da pessoa, a dignidade ou seu decoro, aí a pessoa vai responder, o autor vai responder por injúria. Beleza? Agora, se a violência feita com o propósito de ofender a dignidade ou decoro da vítima, se esse ataque, se dessa violência resultou lesão, aí, neste caso, a pessoa vai responder pela injúria e pela pena correspondente à violência, pelo crime de lesão, seja ele lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Suponhamos que a pessoa tenha dado um tapa no rosto da outra lá, que o tapa foi tão arrumado que arrancou um dente da pessoa, cortou os lábios da pessoa, nós temos uma lesão corporal leve. Se tiver atrapalhado, não foi um tapa, foi um murro muito bem dado, que atrapalhou a função respiratória da pessoa. Nós podemos ter uma lesão corporal grave ou gravíssima, a depender do comprometimento. Beleza? Aí a pessoa vai responder por injúria e por lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Mas se não teve lesão, se simplesmente ela levou um tapa no rosto e não teve lesão, ou neste caso, vai responder apenas pela injúria, não vai responder por vias de fato. Mas se levou um tapa no rosto sem o propósito de ofensa à honra, não, nesse caso responde só por vias de fato. Beleza? Violência, injúria racial, idoso ou deficiente. Vamos lá ainda agora no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Vocês vejam que a pena aí aumenta. Se a ofensa, se a injúria, né? Se a ofensa à dignidade ou ao decoro da pessoa, da vítima, se refere à raça, cor, etnia, religião, origem ou outra condição, ou condição de pessoa ser idosa ou portadora de deficiência, aí nós temos uma injúria ainda mais qualificada, que a pena é ainda maior. Na sua forma simples, a injúria, a pena é de 1 a 6 meses. Na forma qualificada do parágrafo 2º, a pena é de 3 meses a 1 ano. Na forma qualificada do parágrafo 3º, aqui a reprovabilidade da conduta é maior, a pena é de 1 a 3 anos. Aqui, gente, eu abro espaço para uma observação, que é a seguinte:
Observação interessante. Olha só. Quando nós estamos falando, quando a ofensa, ela se refere exclusivamente à ofensa que tenha por fundamento elemento referente à raça. Se essa ofensa se dirigir exclusivamente à pessoa, nós vamos estar diante de um crime de injúria racial. Se eu virar para aquela pessoa e a ofender, tendo por fundamento a sua raça, a sua cor, a sua religião, etnia, a ofensa é contra aquela pessoa, o crime é de injúria racial. Beleza? Agora, se eu propago aos 4 ventos, aí eu não estou falando daquela pessoa e eu não estou a ofendendo por ela ser negra. Se eu propalo aos 4 ventos que, se eu de alguma forma, se eu subjugar, se eu discriminar negros em geral, aí não é aquela pessoa, estou me referindo à raça. Todo negro, todo preto, isso, aquilo outro, aí eu não vou estar cometendo crime de injúria racial, porque minha conduta não é direcionada a uma pessoa. Eu vou estar cometendo crime de racismo. Beleza? O que difere o racismo da injúria racial é saber se eu estou me direcionando a uma pessoa ou se eu estou me direcionando à raça como um todo. Beleza? E, por fim, gente, exceção da verdade. Aqui não cabe exceção da verdade de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você ofendeu a minha honra subjetiva, você ofendeu o meu amor próprio e, independentemente se o que você disse é verdade ou mentira, você ofendeu, você me ofendeu e a exceção da verdade não é cabível. Não se admite a defesa indireta, a exceção da verdade no crime de injúria. Beleza, gente? Oi, Pedro, professor, eu fiquei com dúvida naquela vias de fato. Você falou que se a pessoa, vias de fato, seria, por exemplo, a pessoa dar um tapa na outra. Aí, se ela dá um tapa na outra, injúria por vias de fato, ou precisa de algo lesionar o rosto, alguma coisa assim? Não, tipo, eu não entendi. isso, vamos lá. Nós temos, no que diz respeito à conduta dessa natureza, nós temos uma contravenção, vocês viram lá atrás, devem ter visto. Ilícito penal nós temos de 2 naturezas, crime e contravenção. Contravenção são ilícitos penais que têm uma pena menorzinha, elas ofendem os bens jurídicos de uma maneira muito superficial, por isso as penas são muito pequenas. As contravenções penais não estão no Código Penal, existe uma lei de contravenções penais, beleza? Então, a contravenção penal que chama vias de fato. Vias de fato é quando você simplesmente bate numa pessoa. Quando nós temos uma ofensa, nós temos a pessoa, ela sofre violência, porém não tem lesão. Ela não tem lesão nem leve, nem grave, nem gravíssima. Para ter lesão, nós temos que ter o que examinar, né? Precisa de auto de corpo de delito. Não teve lesão de nenhuma natureza. Isso é vias de fato, é uma contravenção penal. Pois bem, se a ofensa se der por meio de um ataque, vamos lá? Vamos voltar nos termos da lei para ficar bem claro. Se a ofensa consistir em violência ou vias de fato, ou seja, vias de fato também é uma forma de violência, viu, gente? Em violência ou vias de fato, quis diferenciar aqui, por quê? Porque
o que o legislador quis dizer foi, se a injúria consistir em lesão corporal ou vias de fato, neste caso, a pena vai ser uma pena maior. É uma forma qualificada, de 3 meses a 1 ano. Além da pena correspondente à violência. O que quer isso dizer? Olha só. Vamos falar da mesmíssima situação. Não vamos falar de tapa no rosto, não. A pessoa deu um murro. Não, pode ser um tapa no rosto. Tapa no rosto. Está lá. A pessoa deu um tapa no rosto da outra. Não ocasionou nenhuma lesão. Com o propósito de ofender a pessoa, ele deu um tapa no rosto da outra. Correto? O autor vai responder, não ocasionou nenhuma lesão. Ele vai responder por injúria, isso é chamado de injúria real. Ele vai responder por injúria em razão das vias de fato. Ele vai responder por injúria qualificada, pena de 3 meses a 1 ano. Beleza? Nós tivemos vias de fato. Pois bem, essa é a situação 1. Situação 2. Com o propósito de se ofender, foi dado um tapa no rosto da vítima, mas não foi um tapinha, foi um tapão caprichado. Um tapa tão caprichado que cortou o lábio, cortou a língua e arrancou um dente dela. Neste caso, nós tivemos lesão corporal? Tivemos lesão corporal. O que na apenação aqui do parágrafo 2º, o que ele quer dizer? Ele fala, ó, neste caso, a pessoa vai responder pela injúria, com pena de 3 meses e 1 ano, e, além disso, vai responder pela lesão corporal. A lesão que ela causou com o tapa foi leve, grave ou gravíssima, a depender da modalidade, ela vai responder por injúria e lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Beleza? Quando for simplesmente vias de fato, ou seja, quando for simplesmente uma violência que não resultou em lesão de nenhuma natureza, neste caso, o autor vai responder apenas por injúria qualificada. Ele não vai responder por injúria qualificada e vias de fato. Ele não vai responder pelo crime de injúria qualificada e pela contravenção penal de vias de fato. Ele vai responder apenas por ele vai responder apenas por injúria qualificada, pela injúria real. Entendeu? Entendi, obrigada. Tá joia. Algum questionamento mais, gente? Não? Hoje nós avançamos um pouquinho com a aula, porque nós começamos um pouco mais tarde. Na próxima aula, nós vamos tratar, segunda agora não tem aula, né? Mas sexta-feira, aula normal, viu, gente? Nós vamos tratar das dispositivos comuns de calúnia, injúria e difamação. Calúnia, difamação e injúria. Beleza? Então, nós encerramos nossa aula aqui, gente. Um bom final de semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Até mais. Eu que agradeço. Bom feriado para nós, galera.